hoje eu quero, de uma forma bem simples, falar sobre a Páscoa. Esse momento, esse dia que necessita ser bem interpretado por nós cristãos. Você é cristão? Diga amém. Então você precisa saber o que é a Páscoa. A Páscoa, ela não é um dia só para nós estarmos juntos. Não é um dia só para nós comermos chocolate. Não é um dia... Pode-se fazer isso, embora não tenha sim um simbolismo bíblico? Pode. Porém, a Páscoa vai muito além do que os ovinhos de Páscoa. É um momento, eu posso dizer, um dos momentos mais importantes, uma das celebrações mais importantes que a igreja cristã, nós que conhecemos Jesus, devemos fazer. De uma forma bem simples, se eu pudesse resumir a Páscoa, para mim, quando eu penso na Páscoa, é aquilo que Jesus fez por mim se entregando na cruz do Calvário. E não foi pouco. Aí você pode falar assim, ele morreu então? Sim. E a boa nova do domingo da Páscoa é que ele morreu, mas ele... Vamos dizer junto, ele o quê? Vamos com alegria declarar o quê? Que ele... Você agradeceu ele hoje porque ele ressuscitou? Então erga sua mão assim, de repente você não fez isso. Fala assim, Senhor Jesus, obrigado pela sua morte e pela sua vida em mim, porque morrendo e ressuscitando, o Senhor me deu vida, e vida em abundância, e hoje eu quero celebrar a tua morte e a tua ressurreição. Vamos aplaudir o Senhor Jesus e glorificar Ele, porque nós cristãos não podemos perder de vista o que Jesus fez por nós. Aleluia, glória a Deus. É uma festa maravilhosa para o cristianismo, e ela precisa ser celebrada de forma certa. Quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo em Êxodo, no capítulo 12. Nós vamos ler esse texto. Aguenta firme aí, irmãos. Eu falo rápido, mas você vai se conectar comigo. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Onde tudo começou, a primeira Páscoa, a instituição da Páscoa. Êxodo 12, versículo 1 em diante, nós vamos ler esse capítulo. E eu quero que você que nunca leu, nunca prestou atenção, faça isso agora. Se possível, não ande dentro da igreja, não se levante, não vá no banheiro, não faça nada. Fica aí, aguenta firme, ouça a palavra, se conecta ao que Deus está falando. Se acontecer alguma coisa ruim, se de repente você está de mau humor, eu quero dizer, Jesus morreu por você, não fica assim não. Todo mundo aqui tem motivo para estar triste hoje, por alguma coisa. Às vezes é a vida financeira, às vezes a família que não vai bem, às vezes tem alguma coisa acontecendo. Eu quero te dizer, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. O Senhor, Ele morreu por você. Você está chateado comigo, está chateado com o irmão, está chateado com o teu pai, com a tua mãe, com o teu marido. Deixa a chateação para lá. Jesus te chamou para viver uma nova vida. Muitas vezes essa chateação, esse mau humor, isso que está acontecendo está te tirando o foco de você hoje celebrar a Páscoa do Senhor, a verdadeira Páscoa. Então vem comigo para esse momento. Se de repente você está magoado, coloca a tua mágoa no Senhor. Se de repente você está aí adoentado, coloca isso diante do Senhor. O que está acontecendo? Coloca diante do Senhor. O Senhor te conhece, meu amado. Ele não vai te deixar nesse lugar de tristeza, não. Amém? Êxodo 12, 1. O Senhor disse a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês será para vocês o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falem a toda a congregação de Israel dizendo: no dia 10, guarda essa data, no dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer. Por aí vocês calcularão quantos serão necessários para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Pegarão um pouco de sangue e o passarão nas 2 ombreiras na viga superior da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão carne
assada, presta atenção, naquela noite comerão carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Não comam do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e as vísceras. Não podem deixar nada do cordeiro até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã queimem. É assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Comam depressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontraram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês, e não haverá entre vocês praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Então, este dia lhes será por memorial, e vocês o celebrarão como festa ao Senhor. De geração em geração, vocês celebrarão este dia por estatuto perpétuo. Feche teus olhos, vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, revela a nós aquilo que precisa ser revelado, trata o que precisar ser tratado, nos convença do erro e do pecado, da forma que o Senhor tem que nos convencer, porque o Senhor é o único digno e assertivo para fazer isso. Que essa data tão linda, que é a ressurreição do seu Filho, que morreu por amor a nós, nós possamos não somente estar aqui como igreja, mas celebrar o que Ele fez por nós. Em nome de Jesus, nos ajuda nessa noite. Amém. E graças a Deus. Amém. Se puder, fique conectado ao que Deus está falando. Amados, nesse momento, esse texto que eu acabei de ler com vocês, anota aí, você que nunca leu esse texto, leia ele mais de uma vez. Foi o primeiro dia, a primeira vez em que a Páscoa foi celebrada. A Páscoa, ela não aconteceu por acaso, ela aconteceu quando um povo clama ao Senhor, porque eles eram escravos, eles estavam aprisionados no Egito. E o Senhor então intervém e, para tirá-los da terra do Egito, Ele levanta um homem que todos nós, praticamente, até as criancinhas conhecem, chamado... Como que chamava o homem que Deus... Moisés. O homem que Deus chama para tirar o povo da terra do Egito. Moisés, então, ele é levantado pelo Senhor para fazer essa obra tão maravilhosa, tirar o povo da escravidão, tirar o povo das mãos de Faraó, tirar o povo debaixo de jugo, de escravidão, trabalho forçado. E Moisés então se levanta e o Senhor o usa para fazer isso, Moisés e seu irmão Arão. E Moisés então vai até o líder do Egito, o Faraó, e durante 9 vezes diz para ele: deixa meu povo sair e adorar ao Senhor. Então Faraó, as 9 vezes que Moisés vai até ele, ele diz: tudo bem, vai. Mas ele desiste e não deixa o povo sair. Então, eu quero dizer algo para vocês que Deus sempre fala comigo. Chega um dia que Deus fala basta. Eu gosto muito desse termo. Tem dia que Deus vai deixando a coisa acontecer, vai olhando, vai observando. Mas tem um dia que Deus fala: chega. E nesse dia, ai daquele que faz aquilo que não era para ser feito, que está contrário ao que Deus está direcionando. E chega o dia do basta, e as 9 pragas, como nós já conhecemos, aconteceram, e chegou o dia do grande basta. E o Senhor então instrui a Moisés a chamar o povo e dizer algo para o povo. Vamos instituir algo, e agora, pela última vez, eu estou liberando vocês para sair do Egito. Algo vai acontecer hoje e Faraó não vai mais resistir à saída de vocês. E ele dá instruções para Moisés. Chama o povo, convoca o povo, fala para o povo. E nós lemos as instruções e eu vou pautá-la, algumas delas. Não tudo, porque não vai dar tempo, mas de uma forma simples eu quero dizer algumas delas. Então, Moisés chama o povo e diz para ele: este mês será o primeiro mês, vamos falar a toda a congregação. No dia 10 deste mês, vocês tomarão um cordeiro,
a casa de vocês um cordeiro. A família que for pequena vai repartir o cordeiro com o vizinho, conforme o número de pessoas. E o cordeiro precisa ser sem defeito, um macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia. Então Moisés chama o povo e diz para o povo: peguem um cordeiro sem defeito. Era o 10º dia do primeiro mês. Vamos, só para vocês entenderem, como se fosse janeiro do ano. É o 10º dia, vocês pegam o cordeiro e no 14º dia, vocês vão sacrificar esse cordeiro. O cordeiro será sem defeito, versículo 5, macho, vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia, e todo o ajuntamento de Israel o matará no crepúsculo da tarde, ou seja, à tarde. Pegarão um pouco do sangue desse cordeiro e passarão nos umbrais da porta, na viga da porta superior, na casa em que o comerem. Por quê? A instrução, resumindo, Moisés chama o povo e diz para ele: pegue o cordeiro, guardem o cordeiro por 5 dias, contando 10, 11, 12, 13, 14, contando já o dia 10º. E no 14º dia nós vamos matar os cordeiros, vamos pegar o sangue do cordeiro, passar nos umbrais da porta. Por quê? E nós vamos fazer isso à tarde, porque hoje à noite vai acontecer algo. O que aconteceu? Versículo 8, naquela noite comerão carne assada, com os pães sem fermentos e ervas amargas. Não comam do animal cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas, as vísceras. Matem o cordeiro, comam o cordeiro, peguem o sangue e passem nos umbrais. Olha, era tudo feito de uma forma. Era uma instrução. Era para pegar o cordeiro, segurar o cordeiro, matar o cordeiro, comer o cordeiro assado com ervas amargas. Eu quero que vocês entendam a história, porque quando a gente fala assim sobre Páscoa, Jesus morreu na cruz. Não é só isso. Existe toda uma história. Gente, eu precisava de pelo menos 3 horas para falar tudo que eu precisava desse texto. Mas Deus vai nos dar a graça de quem sabe o ano que vem fazer um seminário de 3 dias sobre isso, para nós pegarmos todos os detalhes. Comam tudo, não deixa nada para o próximo dia. Se sobrar, queima. E vocês comerão, já prontos para viajar, sandália nos pés, cajado na mão, como com pressa. É a Páscoa do Senhor, porque naquela noite o Senhor está dizendo: coma tudo, porque nessa noite eu passarei pela terra do Egito. E não somente passarei pela terra do Egito, mas eu matarei todos os primogênitos. Todos os primogênitos, tanto pessoas como animais. Executarei o meu basta, o meu juízo sobre a terra do Egito. E não só, executarei juízo também sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O Senhor deu uma ordem específica, e essa foi a primeira Páscoa, quando todos se reúnem e faz conforme o Senhor disse para eles: sangue nos umbrais de um cordeiro sem defeito. Somente a casa que tinha o sangue nos umbrais da porta, essa o Senhor passava e não acontecia a morte. Se você continua lendo o texto, você vai ver que toda a terra do Egito foi atingida, menos dos israelitas que tinham o sangue nas portas. Todos os primogênitos, todo o primeiro filho, como os animais, morreram. Desse momento, então, Faraó diz para o povo: podem ir. Só assim ele liberou o povo para sair. Irmãos, pastor, o que tem a ver isso com Jesus morrendo na cruz do Calvário para nos livrar? Toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, aponta para Jesus. Tudo o que acontece na palavra do Senhor aponta, converge para Cristo e o que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Esse texto é o símbolo do que o Cristo vivo, aquele que você serve, fez por você.
E nós vamos falar um pouco sobre isso. O que Jesus fez? Essa aqui foi a primeira Páscoa. E o texto diz para nós aqui no final que era para celebrar essa Páscoa todos os anos, como memorial, estatuto perpétuo. Ou seja, a Páscoa, ela, depois da saída dos egípcios, dos israelitas do Egito, ela continuou sendo celebrada ano após ano, como memorial do que havia acontecido. Ou seja, depois que houve a morte, Faraó deixa então o povo sair do Egito debaixo da escravidão. E como tudo converge para Jesus, eu quero te dizer, o que Jesus fez por mim e por você na cruz do Calvário foi verter o sangue dele na cruz, por amor a mim, para nos tirar do Egito. Que Egito? Egito é o símbolo de prisão, de cadeia, de jugo, escravidão. O que Jesus fez por nós na cruz do Calvário é tirar eu e você, pagando um preço precioso, como aquele cordeiro que verteu seu sangue e teve os umbrais na porta. Esse cordeiro, Jesus, sem defeito, sem pecado, sem nenhum pecado, também verteu o sangue dele. E onde tem o sangue de Jesus, Satanás não pode tocar. Pergunta, tem sangue de Jesus aí, irmãos? Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tirou, tira e eternamente fará isso por mim e por vocês. O povo era escravo, nós também éramos escravos. O Cordeiro foi morto. Detalhe, quando nós lemos Êxodo, para você ver como que é tudo tão maravilhoso e perfeito. O povo tinha que pegar o cordeiro no dia 10. Se você for ler as escrituras, não tem como detalhar isso hoje, pelo tempo. Mas se você começa a ler os evangelhos, você vai ver que Jesus entra em Jerusalém no 10º dia. E sabe que dia que ele foi morto? No 14º dia. Tudo converge para Jesus, até isso. A hora que o cordeiro tinha que ser morto lá no Egito, foi a hora que Jesus foi entregue na cruz, por amor a nós. Irmãos, o que Jesus fez por nós, não é simplesmente, ele morreu na cruz do Calvário. Porque como, muitas vezes isso é tão comum para nós, se passa despercebido. Você percebe que coisas extraordinárias vão ficando comum, até mesmo no meio de nós cristãos? A gente vem celebrar, a gente vem cantar, como se fosse uma obrigação. E Jesus nos chama para muito mais. Jesus, ele foi o Cordeiro sem defeito. João 18:38 diz isso para nós. Ele foi o Cordeiro sem defeito. Dá para projetar aí rapidinho? Se der rápido, senão eu só vou ler. O Cordeiro sem defeito. Olha o que Pilatos diz para ele. Pilatos perguntou: o que é a verdade? Vai lá. Depois de dizer isso, Pilatos voltou aos judeus e lhes disse: eu não acho nele crime ou defeito, dependendo da tradução, algum. O Cordeiro sem defeito. Qualquer pessoa podia morrer na cruz? Não. O preço tinha que ser pago por quem? Por quem não tinha defeito. Ou seja, por que Jesus pagou o preço? Meu e seu, porque ele não tinha defeito, ele não tinha pecado, ele não tinha erro. Gente, foi uma moeda de troca. Ele trocou a vida perfeita dele por mim e por você. Ele pagou por mim e por você o preço. Podia qualquer um ter morrido? Não, porque todos nós já nascemos no pecado. Mas Jesus não. Ele é o Cordeiro sem pecado que tira. Ele veio para tirar o pecado do mundo. Quando você vai ler no texto de Êxodo, você vê que não era simplesmente para comer a carne do cordeiro. Era para passar o sangue e era para comer junto com a família.
Eu quero dar essas instruções porque muitas vezes nós estamos aqui na terra desapercebidos do que nós estamos fazendo aqui. Presta atenção. Por quê? Irmãos, eu entendo que a salvação é individual. A minha salvação é minha, a do Juan é dele, do Jonathan é dele, e assim por diante. Só que Deus nos chama para um plano muito maior do que salvação individual. Por mais que nós venhamos a entender que só eu posso ter a minha salvação. E meus filhos, por mais que eu ame, eu não posso pagar o preço por eles. Mas o plano da salvação não é individual. O plano da salvação é familiar. O plano é familiar. Era para toda a família estar reunida. A tal ponto que Josué, um dia que ele foi receber a liderança, depois de Moisés ter partido, ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Há uma preocupação com a nossa família. Quero te perguntar: onde está a tua casa? Aonde está a tua família? O que você está fazendo com ela? Irmãos, às vezes estamos preocupados com tanta mesquinhez, com tanta coisa que não é para nos preocuparmos, e a nossa casa vai de mal a pior. Os nossos filhos se perdem, a nossa casa vira uma bagunça. Aqui é como se Deus estivesse nos chamando para preste atenção, presta atenção. Presta atenção, cadê a tua família? Ora por eles, jejua por eles. 50 dias de jejum. Ah, pastora, eu nunca jejuei. É tão difícil jejuar. Irmãos, é para você e para mim também. Só que existe coisas que vai muito além do que é difícil. Existe algo que nós precisamos avançar no reino de Deus. E continua: se não der para comer sozinho, chama os vizinhos. Isso fala sobre evangelismo. Sobre nós também despertarmos e chamarmos outros para viver a mesma promessa que nós estamos vivendo. Reúna a tua casa, reúna teus vizinhos, reúna as pessoas que estão próximas a você para viver esse evangelho. Coma o cordeiro assado. Aí você pode falar assim: não podia ser cozido? Não. Mas por que Deus queria ser assado? Irmãos, para de perguntar coisa mesquinha para Deus. Sabe aqueles questionamentos? Por que tem que ser assim? Irmãos, porque tem ordem de Deus que não é para ser discutida, é para ser feita. É para comer carne assada, é para comer tudo, é para comer com ervas amargas. Por que ervas amargas? Vamos dizer assim: não era para comer com alface, era para comer com coisa almeirão, né? Tem uns almeirão que é amargo. É só exemplo, tá, gente? Só trazendo para os dias de hoje para você entender. É para sentir o peso. É para sentir o gosto. Irmãos, o evangelho não é o evangelho que estão pregando aí fora. Vem para Jesus e a sua vida nunca mais será a mesma. Vem para Jesus e Ele vai pagar tuas contas. Você não vai ter dinheiro abundante. Isso aí é consequência de uma vida reta ao Senhor. Mas o evangelho, ele desce como as ervas amargas. Para estar aqui, irmãos, tem dia que é debaixo de lágrima. Para estar em cima do altar, às vezes vocês estão falando: que legal, eu queria estar em cima do altar. Esteja mesmo, que é bênção do Senhor. Mas tem dia que as ervas amargas estão aqui, ó. O evangelho é para ser cumprido da forma que ele está falando, e não da forma que você acha que tem que ser. O evangelho é para quem tem vontade e já entendeu que nem tudo vai ser tão facinho. Alguns irmãos falam: pastor, eu estou passando uma luta. E eu falo: continua, irmãos. Eu falo isso com muito temor. Continua, porque o evangelho não é o evangelho da facilidade que estão pregando por aí. Ele é o evangelho de permanência. Ele é o evangelho que diz: faça o que o Senhor está mandando. E às vezes para de questionar: por que tem que ser assado? Por que tem que ser com ervas? E, continuando o texto, ele diz: coma com as sandálias nos pés, de pé, pronto para sair. O que Jesus fez na cruz por mim e por você, Ele pagou o preço para nos manter de pé hoje, para dizer para mim e para você: para de fazer o que você quer, porque eu paguei um preço e hoje eu quero você salvo. Por que com as sandálias nos pés? Prepare-se. Fica pronto. Ai, amanhã eu aceito Jesus. Ai, eu sou tão jovem. Eu quero curtir a vida. Irmãos, pode ser que dê tempo de você curtir a vida. Esse curtir você interpreta da forma que você quiser. Curtir lá no mundão. Fuma todas, bebe todas. E pense no que pode ser feito. Lógico que eu estou simplificando, porque eu não posso nem falar algumas coisas aqui
ao vivo e a cores. Faz o que você quiser. Vai dar tempo, pode ser que dê. Só que esses dias nós ministramos uma parábola que Jesus falava assim: louco, essa noite pedirão a tua alma. E aí, o que você tem para oferecer? Peraí, não vai dar tempo de peraí, não, irmãos. Você pode fazer o que você quiser, mas Jesus está falando, é para hoje. Fica de pé, fica com a sandália no pé, desemburra essa cara, para com esse negócio. Gente, nós vemos crente que não pode falar nada, que ele já está todo dolorido, está todo magoado. E se Jesus pedir tua alma hoje? Irmãos, eu queria saber o que seria de mim se qualquer coisa que me falam, eu já não venho mais na igreja. Ai, não vou hoje porque eu não estou bem. Não vou pregar hoje porque, olha, me magoaram. Irmãos, eu não ia pregar. De 100 vezes eu não ia pregar 80. De 100 vezes que é para vir à igreja, eu não viria 90. Porque é assim. É assim. Só que nós ficamos de pé, com sandália nos pés, pronto para a hora que é a partida. E acabou. O evangelho não é o evangelho da facilidade. Pastor, eu vou para a igreja que é mais fácil. Irmãos, presta atenção. Cuidado, porque não tem igreja mais fácil. A igreja de Jesus não. Jesus, ele pagou o preço por mim e por vocês. Colossenses 2, 13 e 14. Dá para projetar aí? Por favor. Se quiser até tirar essa tela e deixar só os versículos, eu pretendo ler mais alguns. Porque aí fica mais rápido. Colossenses 2, 13, 14. Jesus pagou o preço. E ele pagou o preço de sangue. Para você nascer, viver e morrer sem acusação. Vai lá. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão, palavra difícil, da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz. Foi isso que Jesus fez. Ele foi lá e te deu um decreto: estou te dando vida. Estou pagando preço. Eu estou passando o meu sangue nos umbrais da tua vida. Irmãos, hoje a gente não é tão comum. Mas quando eu me converti há 40 anos atrás, 40 e alguns, eu tenho 15, mas faz 40 e alguns que eu me converti, a gente ouvia demais dentro da igreja: o sangue de Jesus tem poder. E eu repetia isso constantemente. A gente vinha endemoniado: o sangue de Jesus tem poder. Via alguém precisando de alguma coisa: o sangue de Jesus tem poder. E eu vivi uma época de cura, de libertação, e caí endemoniado. Eu me converti numa igreja, irmãos, muito pequena, e era culto de libertação, e era coisa feia mesmo. Satanás, ele se manifestava, e o pastor, ele tinha esse trabalho de libertação. E eu via as irmãs da intercessão, os pastores: o sangue de Jesus tem poder. E a gente cresceu falando isso: o sangue de Jesus tem poder. Sabe por que a gente falava e fala até hoje? Porque o sangue de Jesus tem. Então diga assim comigo: o sangue de Jesus tem poder. Quando o irmão tiver possesso, qualquer coisa estiver acontecendo, clama este sangue, porque ele foi vertido na cruz do Calvário por mim e por você. Ele não brincou de lá ser crucificado. Ele entregou-se sem precisar ser entregue por mim e por você. Ele pagou o preço pela nossa dívida. Nós fomos resgatados. 1 Pedro 1,18. Coloca aí por gentileza, 1 Pedro 1,18. Fomos resgatados por Ele. Sabe da onde? Do império das trevas. Sabendo que não foi mediante coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais volta lá, irmão. Legal, tudo bem que eu leio rápido, né? Vai lá. Pode passar. Mas pelo precioso sangue de Jesus fomos resgatados. E eu não podia deixar a Páscoa passar em vão sem dizer que foi pelo precioso sangue que nós fomos resgatados. A Páscoa não é simplesmente uma simples reunião. Ela é o ajuntamento dos cristãos, porque só o cristianismo celebra a Páscoa dessa forma que nós celebramos, dizendo que Jesus, Ele morreu e ressuscitou. Mas por que Ele morreu? Eu vou te dar alguns motivos. Você pode falar assim: para que eu fosse salvo. E glória a Deus, isso é verdade. Mas não foi só
para você ser salvo. Existem tantos benefícios. Lógico que eu não vou pontuar todos aqui, por mais que eu tenha escrito muitos. Eu quero te dar alguns motivos, algumas bênçãos, porque Jesus morreu na cruz do Calvário. Os benefícios de nós estarmos aqui, segurando, orando, intercedendo, jejuando mais 50 dias. A gente nem saiu de jejum de 40, já vai para 50. E só tende a piorar. A quantidade de dias, irmãos, que o jejum não piora. Não me interprete mal. Bênçãos. Ele nos deu perdão? Diga sim. Mas Ele também nos deu proteção. Irmãos, nós somos protegidos do império das trevas. Sabe por que Jesus morreu na cruz? Para te dar proteção. Apocalipse 12:12. Coloca aí para nós. Olha o que acontece. Vai rápido, projeção. Vai lá. Tadinho, eles ficam doidos. Pastora, fala rápido. Coloca os versículos rápido. Por quê? Apocalipse 12. Não, Apocalipse 12:12. Vai dar? Eu só cito. 12:12. 12. Por isso, alegrem-se, ó céus, e vocês que nele habitam. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando o dragão viu que tinha sido atirado para a terra, vai lá, perseguiu a mulher que tinha dado à luz o filho homem. Mas foram dadas à mulher as 2 asas de grande águia para que voassem para o deserto. Mais um. Para o seu lugar, aí onde é sustentado durante um tempo. Segurei. O que Jesus veio fazer por mim e por você? Ele veio nos dar vitória sobre o império das trevas. Apocalipse 12, o capítulo inteiro fala sobre a vitória de Cristo. O que nós vemos lá no Êxodo se remete a Cristo hoje. A vitória nos foi dada. Mais algumas bênçãos dadas por Deus para nós, quando Ele verte o sangue dele na cruz do Calvário. Provisão. Filipenses 4:19. Irmãos, olha para mim. A bênção da provisão, porque Jesus morreu por mim e por você. A bênção da provisão para mim e para você. Filipenses 4:19. Eu acho que não está dando para passar, mas tudo bem. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de prover todas as coisas na sua vida. O sangue de Jesus te dá libertação do império das trevas. O sangue de Jesus traz provisão para a sua vida. E o meu Deus, se você está com dificuldade financeira, irmãos, começa a declarar. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, fará através do nome santo de Jesus, com que todas as coisas sejam realizadas. Filipenses 4:19. Em Cristo Jesus, tudo aquilo que vocês precisam. Mais uma bênção para nós, pelo sangue de Jesus. Direção. Quem está em Cristo Jesus, quem está debaixo da cobertura do sangue de Jesus, tem direção. Ai, pastora, eu não sei o que fazer. Irmão, se alinha com o céu, porque o céu nunca deixará você sem direção. Lá no Êxodo, quando o povo estava no deserto, havia de dia uma nuvem, à noite uma coluna de fogo. Direção. A nuvem parava, o povo parava. A nuvem andava, o povo andava. Deus nunca deixará o seu povo sem direção. Clama ao Senhor e Ele te dará direção. Mais uma bênção. Saúde. Isaías diz para nós
que Ele levou sobre si as nossas dores e a nossa enfermidade. E através da nossa fé, nós podemos clamar pela saúde. Por que vocês oram pelos enfermos? Porque pela fé e pelo sangue de Jesus, nós podemos orar e o enfermo ser curado, a tua dor de cabeça ser curada, o que você está aí precisando, pode ser curado pelo sangue de Jesus. Irmãos, olha para mim. Isso tudo foi o que Jesus fez por mim e por você. Só que não é unilateral. Ele fez. Aí você pode falar, então agora estou livre. Então agora, sim, nós estamos. Desde que nós venhamos a obedecer aquilo que Ele deixou para nós. Muitas vezes nós queremos as bênçãos do Senhor, mas queremos manter o mesmo padrão pecaminoso, uma vida errada, uma vida cheia daquilo que Ele falou para nós removermos da nossa vida. O sangue de Jesus pagou o preço, pagou por quem? Por todos aqueles que clamam, Abba Pai, aqueles que se arrependem, aqueles que colocam a sua vida na cruz, aquele que passa pela luta, aquele que passa pela dor, aquele que passa pela tribulação, mas não sai do pé da cruz. Quem entende isso, diga amém. Tem muito crente que faz o que quer, do jeito que quer, vive o que quer, e quer requerer as bênçãos do Senhor. Isso não vai acontecer. Então não vou receber, porque eu sou pecador. Todos nós somos pecadores, mas precisamos ser pecadores arrependidos. Quando a gente vem até a ceia, que lógico que não é só na ceia que nós fazemos isso, é diariamente, mas o símbolo de nós confessarmos os nossos pecados, nos arrependermos e abandonarmos os nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar, para nos purificar e para nos dar todos esses benefícios que eu acabei de dizer para vocês. E tem um monte ainda aqui que nós precisamos tratar diariamente. O sangue de Jesus, Ele tem poder. Você pode dizer amém? Ele te livra do mal. Você pode dizer amém?